havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz pelos homens, dou por aberta a sessão. Eu convido a nobre vereadora Tereza Berger para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 105ª sessão extraordinária em 25 de dezembro de 2007. Presidência do senhor vereador Aloysio de Freitas, presidente. Às 20h35, com a presença dos senhores vereadores Paulo Serri, Romualdo Boaventura, Jorge Mauro, professor Célio Luparelli, Charbel Zaib, doutor Nelson Ferreira, Lilian Sá, Cláudio Cavalcante, Luiz André Deco, Nereide Pedregal, Nadim de Rio das Pedras, Carlos Bolsonaro, Lucinha, Carlo Caiado, Silvia Pontes, Tereza Berger, S. Ferraz, Alberto Salles, Jorginho da SOS, Patrícia Amorim, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, Átila Nunes Neto, Stepan Essesian, Sami Jorge, Wilson Leite Passos, Roberto Monteiro, Aloysio Freitas, João Cabral, pastora Márcia Teixeira, doutor Carlos Eduardo, Adilson Pires, Ben Cardino, Rubem Andrade, Leila do Flamengo, Renato Moura, Chiquinho Brazão, Luiz Antônio Guaraná e Márcio Pacheco. 39. Assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas. Encerra essa sessão às 21h05. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 2179 de 2004, de autoria do senhor vereador Mário Del Rey. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Requer a mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento em definitivo do projeto de lei número 1368 de 2007, de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de coletes e capacetes identificados com a placa de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao cônego e diretor da Rádio Católica Catedral, Haroldo da Silva Ribeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Felipe. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor secretário do Estado da Casa Civil, Dr. Regis Velasco Fitner Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Caiado. Requeiro a mesa diretora, com foco no regimento interno, a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Rogério Poggio de Castro, professor de Jiu-Jitsu, Rogério Poggio. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Ben Cardino. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha Chiquinha Gonzaga, a senhora Elza Costa Lima Willi. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental,
seja concedido conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano à enfermeira Maria Helena Costa de Araújo de Almeida, especialista em terapia intensiva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria, senhora vereadora Lilian Sá, requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao padre Marcelo Vale Ferreira. Senhores vereadores, refazendo, ao pastor Marcelo Vale Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, autoria do doutor Jairinho, solicita a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Hugo Henrique Assis do Nascimento. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da autoria do doutor Jairinho, solicitando a concessão da medalha de mérito esportivo pan-americano ao senhor Leonardo da Silva Moura. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, requer a mesa diretora, na forma regimental, o cancelamento do requerimento 2813 de 2007, de sua autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao reverendo André Melo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do senhor vereador Carlos Bolsonaro, requer a mesa diretora, obedecidas as formalidades, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao policial federal Fábio Domingos da Costa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito esportivo pan-americano para Manuel Tobias, jogador de futsal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jarbel Zaíbe, requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão da medalha de mérito pan-americano ao senhor Silvio Capanema de Souza, desembargador. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jarbel Zaíbe, requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Carlos Correia, delegado regional do trabalho no Rio de Janeiro, por relevantes serviços prestados à população fluminense. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Patrícia Morim, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à revista Menorá Limitada. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, requer a mesa diretora, na forma regimental, a cessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao professor José Remísio Moreira Garrido. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Carlos Caiado, requer a mesa diretora, com foco no regimento interno, a concessão de medalha do mérito Pedro Ernesto ao senhor Vitor Jorge Marques Tintim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, requer a mesa diretora, com foco no regimento interno, a concessão da medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Elson Ieroni Klein. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedido a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Cláudia Maria Quinope Barbosa, professora e pedagoga. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao centroavante de futebol Paulo César de Araújo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Alberto Salles. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços prestados ao senhor José Hernani Campelo de Souza. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Alberto Salles. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços prestados ao senhor Henrique César Ickman Domenici. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Alberto Salles. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços prestados ao deputado estadual Pedro Augusto Palaretti. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Alberto Salles. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços prestados ao senhor Roderico Jorge Xavier Freitas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria, senhor vereador Alberto Salles. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços prestados ao deputado federal Felipe Leone Bornier de Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, a forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de Pedro Ernesto ao tenente-coronel PM Antônio Henrique da Silva Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao atacante de futebol Nerval Nicamor Guedes. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao meio-campista de futebol Abelardo Rodrigues Guimarães. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao ponto esquerda de futebol José Valentim Cruz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao meio-campista de futebol José Pereira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao zagueiro de futebol Paulo Sérgio de Araújo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao bacharel em Educação Física Antônio Carlos Ezequiel de Lima. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao centroavante de futebol Cláudio Benedito de Jesus. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental,
a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao goleiro de futebol Roberto de Melo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao árbitro de futebol Guilherme Manuel Pinto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao zagueiro de futebol Humberto César de Carvalho Rodrigues. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao ponta-direita de futebol Paulo Braz Oliveira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao goleiro de futebol Menotti Quirino de Melo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao atacante de futebol Jorge Perigrute Faria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao goleiro de futebol Silvio Muniz Telo Sampaio Júnior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao meia-esquerda de futebol Euclides de Alcântara. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao meio-campista de futebol Ademir de Aquino Volotão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao centroavante de futebol Carlos Manhães Correia, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de conjunto de medalhas pan-americano ao ponta-direita de futebol Maurício Souza Caldas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas pan-americano ao técnico de futebol João Carlos Salles. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do grande prolongamento, passa-se a ordem do dia. Vereador inscrito, nome vereador Jorge Mauro. Som. Presidente, nosso eterno presidente Aloysio de Freitas, seus assessores que compõem, o nosso trabalho dessa mesa. Saúdo a todos na presença do Eloy, um parlamentar, Eloy, Taninha, ela sempre fazendo os pedidos. Nós estamos retornando. Eu acho que, para mim, é uma grande felicidade voltando e ter a satisfação de ter um Réveillon, com um pouco de paz em determinado bairro, mas a gente fica triste
e eu falo isso com propriedade, e, como diz o Stepan, a gente tem que ter a coragem de admitir que a gente entende que a violência, ela existe. Mas, às vezes, eu fico pensando, eu que nasci ali no Jacarezinho, fui criado, não bebo, não fumo, não cheiro, perdi meu filho, então, nessa época natalina, a gente sofre muito. E a gente vê, né, um médico renomado, que fez com vários atletas, trouxesse título para a nossa cidade, um filho que foi assaltado na iminência de ficar numa cadeira de roda ou perder a vida. Deixa eu lembrar, vereador, também médico do glorioso Botafogo Futebol e Regatas. Essa parte, quando falo em Botafogo, eu passo porque eu sou flamenguista. Então, eu passo de passagem. Eu quero até parabenizar que vocês copiaram um trio igual o Flamengo, né? Eu não sei se vai Dodô, Leandro Amaral e o Osto. Não sei quem vocês vão barrar, né? Não, eu estou só lembrando que o que ele perdeu, o que ele está ganhando, eu não sei. Entendeu? E eu fico pensando ali que, enquanto glorioso botafoguense que ele foi, um chefe de família, a gente fica triste que a gente começa nas primeiras notícias de ano, Cláudio Cavalcante, e a gente vê as pessoas perdendo, né? Igual a gente vê aquela artista, porque estava num carro blindado, foi salva. E a gente faz um apelo, né? E a gente fica triste. Uma coisa é o cara assaltar, o cara tomar, agora tirar a vida. A gente já começa a sentir que a gente está vivendo um mundo cão. Até a mulher do nobre vereador Jorge Pereira também tomou tiro. Antigamente os caras afrontavam os homens, mas respeitavam a mulher, até porque todos nós tivemos ou temos uma mãe, muitos de nós temos filhas, não é verdade? E a gente vê essa violência. Eu, por exemplo, no final do ano, me rendi ao apelo do presidente da Soninha, quando eu vi que existe uma pessoa doce, que preside aqui, senta com a gente, e eu, no afago daquela discussão, achei em dizer que estava certo. A gente, quando tem certeza que está certo, a gente tem que ser humilde em reconhecer. Eu fico triste mesmo quando você abre o jornal, espera que as pessoas que estão ali, né, no Flamengo, Copacabana, na Barra, agora, né, com o Réveillon em Ramos, né, na Ilha do Governador, festejando, são pessoas que acreditam que têm o direito de ir e vir. E esse nosso direito está ficando perdido numa violência que, simplesmente, eu, quando nasci numa favela, a gente entendia que o cara rouba para sobreviver. Agora, matar não é nem roubar para sobreviver. E nós vamos enfrentar uma campanha política agora, que a gente diz assim, eu não sei que hora que eu posso sair, nem que hora que eu posso voltar. E no outro dia, eu vi um Gol blindado. Eu falei, bom, já estão blindando qualquer coisa, porque a insegurança está tão grande, que a gente fica à mercê, nós que votamos, às vezes, questões para a cidade, que de repente não agrada a todo mundo. Mas como eu realmente tenho um trabalho comunitário, e trabalho dentro das favelas, comunidade carente, meu compromisso com eles é nenhum. Eu não tenho compromisso com ninguém que não esteja dentro do legal. E no final do ano, eu disse para mim mesmo, como é que pode, né? O cara está aqui, tira uma vida por tirar, ou deixa aquele pai e aquela família que fez o grande bem, ou que não fez. As mortes que são vitimadas hoje por assalto é muito grande, Stepan. Eu não posso falar em nome que é culpa do governo estadual, municipal, federal, que eu acho que essa crise já chegou a tal ponto, e o desrespeito é tão grande, Adilson, que nós, parlamentares, temos que fazer um ato dentro em Câmara Municipal,
até que a gente tinha projeto aqui, que a gente tinha um projeto que nós criamos a Comissão de Segurança, né? Até que a gente estaria discutindo isso hoje, né? Eu acho que a gente tem que discutir a cidade, que nós vivemos na cidade. A gente não temos que exercer o poder de polícia, mas a gente vivemos. Nós somos os que mais sofremos, porque o nosso nicho é a cidade do Rio de Janeiro, é subindo em favela, subindo em comunidade carente, até mesmo na Zona Sul. E tinha hora para assaltar, agora não tem. A gente estamos aqui sentados, a nossa mulher, às vezes, está dentro do ônibus, o ônibus é assaltado, e nego baleia, nego tira um tênis, rouba. Eu acho que, nesse ano, eu acho que nós devemos se dirigir, como diz o Stefan, criar uma comissão dessa, para fazer acompanhamento com pessoas que cobram, que debatem, porque quando a gente cobra e defende, as pessoas falam que a gente defende por defender. E todo mundo diz assim, o Jorge Mauro faz parte do governo. Eu quero parabenizar o governo pelo Réveillon e, ao mesmo tempo, dizer que, no recreio, que nós, o Stefan sabe disso, que é uma sequência, não se tem uma queima de fogos e não se tem nada. Não se tem um carnaval. Eu acho que é uma parte que está alijada. Eu queria solicitar à prefeitura que tivesse mais consideração com o recreio. Que tu vê aquelas pessoas que caminham para a praia e simplesmente, quando dá 00:10, voltam. Não tem um show, não tem uma queima de fogos e se paga os impostos. Então fica aí a minha sugestão para o líder do governo encaminhar. Estou encaminhando esse pedido. Quero parabenizar e dizer para os meus pares, é uma satisfação muito grande quando a gente volta para esse parlamento. As discussões foram salutar. Agradecer a compreensão e pedir desculpa pelos meus erros, né? E muitas vezes a gente não compactua com o pensamento político dos vereadores. Mas em todos os 50 vereadores que militam nessa casa, o que eu quero dizer que o que tenho a desejar a vocês é um bom ano, né? Independente das questões políticas que nós vamos travar aqui, mas não das questões pessoais. Ser solidário com todos os funcionários dessa casa, desde a faxineira que está aqui contratada até todos os funcionários, porque nós dependemos deles. Agradecer a minha equipe de trabalho, todos os presidentes de associação, líder comunitário, a equipe que faz com que eu consiga representar bem o meu mandato. Agradecer ao presidente pela maneira que ele veio conduzindo e conduziu essa Câmara, e dizer para ele que a gente só espera que nós consigamos ter um momento de paz, que nós consigamos, Adilson, levar aquelas pessoas mais humildes. O que nós, como parlamentar, temos que fazer é fazer projetos de cunhos sociais. Eu acredito que nós temos que gerar emprego. É gerando emprego que nós vamos poder combater essa violência que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. No outro dia, o cara estava dizendo para mim que é importante asfaltar, iluminar, para não ter assalto. E alguns de nós, vereadores, pegamos o tempo que a gente descia ou subia morro, né? Que os morros e as comunidades não eram nem asfaltadas, cheio de vala, e a violência não era essa. As ruas eram no escuro, mas as famílias podiam sentar, né, numa esquina para poder comemorar as passagens de Ano Novo, as passagens de Natal. Hoje as pessoas se trancam dentro de casa quando não tem mais aquela imagem, né? E eu fico feliz, quero saudar os meus companheiros, desejar a todos um bom Ano Novo, desejar que a gente consigamos ter o nosso mandato renovado, que a gente consegue conviver com todos os vereadores aqui dentro. A gente conhece cada um particularmente, nós somos seres humanos e cada um com pensamento. Mas eu acho que quando a gente sai daqui, o que nós queremos realmente é desejar que os vereadores consigam concluir o seu mandato de uma maneira honesta, clara e voltada para a população do Rio de Janeiro. Eu queria, presidente, agradecer do coração mesmo
aos companheiros que nós consigamos aqui ter um ano, né? E o nosso mandato renovado, né? Porque a população que a gente dedica o nosso tempo, eu falo isso porque nós, às vezes, não temos sábado e domingo. É muito fácil quando a gente vê que o vereador fez isso, fez aquilo, mas ninguém diz, ninguém tem a coragem de dizer que nós trabalhamos de domingo a domingo. É o meu caso, que não tem a mídia para fazer. Então, eu estou em Santa Cruz, Bangu, Realengo, Santa Cruz, subo favela realmente, entendeu? Porque dizem sempre o seguinte: ah, não, o cara está na favela 7 horas da noite, 8 horas da noite, mas, felizmente, o trabalhador chega a essa hora. E o nosso eleitorado realmente é esse. Eu não vivo com a felicidade de ter os meus votos simplesmente por opinião pública. Graças a Deus estou conseguindo alcançar mérito ao trabalho desenvolvido pelos vereadores dessa casa. Então, eu queria desejar um bom ano novo para todos os funcionários dessa Casa Legislativa, para os meus companheiros parlamentares, para toda a população da cidade do Rio de Janeiro, os que votaram e que não votaram em mim, e que o prefeito entenda que nós vamos ter que trabalhar para concluir esse mandato dele de uma maneira que deixe a população da cidade do Rio de Janeiro satisfeita. Um bom início de ano para todos os vereadores e que nós consigamos desempenhar nossas funções com clareza, com honestidade, com dignidade, que foi assim que o povo da cidade do Rio de Janeiro nos elegeu. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nome da vereadora Leila, do Flamengo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, que 2008 seja de muita paz, muita felicidade para todos vocês e sucesso, como também para todos os funcionários da casa e especialmente para a nossa querida população da nossa amada cidade do Rio de Janeiro, que acredita em nós e nos prestigia. Eu quero registrar aqui a minha satisfação pela 15ª vez nos meus 15 anos de mandato de vereadora dessa cidade, poder realizar com muito sucesso, junto com o comércio local, os moradores, os hotéis, a ajuda da prefeitura, como também agradecer a todos os órgãos públicos, principalmente o 2º Batalhão da Polícia Militar, que com mais... E a violência não era essa. As ruas eram no escuro, mas as famílias podiam sentar, né, numa esquina para poder comemorar as passagens de Ano Novo, as passagens de Natal. Hoje as pessoas se trancam dentro de casa quando não tem mais aquela imagem, né? E eu fico feliz, quero saudar os meus companheiros, desejar a todos um bom ano novo, desejar que a gente consigamos ter o nosso mandato renovado, que a gente consegue conviver com todos os vereadores aqui dentro, a gente conhece cada um particularmente, nós somos seres humanos e cada um com pensamento. Mas eu acho que quando a gente sai daqui, o que nós queremos realmente é desejar que os vereadores consigam concluir o seu mandato de uma maneira honesta, clara e voltada para a população do Rio de Janeiro. Eu queria, presidente, agradecer do coração mesmo aos companheiros que nós consigamos aqui ter um ano, né, e o nosso mandato renovado, né, porque a população que a gente dedica o nosso tempo, eu falo isso porque nós, às vezes, não temos sábado e domingo. É muito fácil quando a gente vê que o vereador fez isso, fez aquilo, mas ninguém diz, ninguém tem a coragem de dizer que nós trabalhamos de domingo a domingo. É o meu caso, que não tem a mídia para fazer. Então, eu estou em Santa Cruz, Bangu, Realengo, Santa Cruz, subo favela realmente, entendeu? Porque dizem sempre o seguinte: ah, não, o cara está na favela
7 horas da noite, 8 horas da noite, mas felizmente o trabalhador chega a essa hora. E o nosso eleitorado realmente é esse. Eu não vivo com a felicidade de ter os meus votos simplesmente por opinião pública. Graças a Deus estou conseguindo alcançar mérito ao trabalho desenvolvido pelos vereadores dessa casa. Então, eu queria desejar um bom ano novo para todos os funcionários dessa Casa Legislativa, para os meus companheiros parlamentares, para toda a população da cidade do Rio de Janeiro, os que votaram, que não votaram em mim, e que o prefeito entenda que nós vamos ter que trabalhar para concluir esse mandato dele de uma maneira que deixe a população da cidade do Rio de Janeiro satisfeita. Um bom início de ano para todos os vereadores e que nós consigamos desempenhar nossas funções com clareza, com honestidade, com dignidade, que foi assim que o povo da cidade do Rio de Janeiro nos elegeu. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o nome da vereadora Leila, do Flamengo. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, vereadoras, que 2008 seja de muita paz, muita felicidade para todos vocês e sucesso, como também para todos os funcionários da casa e especialmente para a nossa querida população da nossa amada cidade do Rio de Janeiro, que acredita em nós e nos prestigia. Eu quero registrar aqui a minha satisfação pela 15ª vez nos meus 15 anos de mandato de vereadora dessa cidade, poder realizar com muito sucesso, junto com o comércio local, os moradores, os hotéis, a ajuda da prefeitura, como também agradecer a todos os órgãos públicos, principalmente o 2º Batalhão da Polícia Militar, que com mais de 600 homens cobriu o grande Réveillon do Flamengo, que este ano alcançou um dos recordes de 600 mil pessoas, com 24 minutos de fogos em 3 balsas da Domberger Show Pirotécnico. Agradeço muito ao Domberger por acreditar em nós, ao Estaleiro Camorim, com as 3 balsas, e a Baía de Guanabara mostrou, apesar de todos os holofotes da mídia ter interesse apenas em divulgar Copacabana e Ipanema como points do Rio de Janeiro. Copacabana é a grande rainha, é a grande festa do Rio. Mas o Réveillon do Flamengo mostra e se impõe na cidade, não pela mídia, mas pela população que frequenta, que vai lá, que curte. E o Parque do Flamengo foi o grande espetáculo, e a Baía de Guanabara, Flamengo e Caraí, mostraram uma das noites mais belas da Baía de Guanabara. E quem estava no Pão de Açúcar fez registros que os fogos mais bonitos, com menos fumaça, eram os do Flamengo. E isso é que vale a pena para nós. É a população feliz e satisfeita. E isso torna a nossa região cada vez mais poderosa na cidade. Agradeço aos moradores do Flamengo, do Catete, da Glória, de Laranjeiras, do Cosme Velho, de Botafogo, do Maitá, da Urca, a Urca que fez festa, de Santa Teresa, que desceu para a praia comemorando, da Lapa, do bairro de Fátima, do centro, de Santo Cristo, toda a área portuária, as pessoas que vieram também de outras partes da cidade. O Flamengo foi alegria, foi festa, foi confraternização, a grande beleza, o show maravilhoso com Emílio Santiago, a Escola de Samba São Clemente, a nossa campeã da Zona Sul,
bonita, animada. O grupo, por acaso, foi uma surpresa, o DJ Di Carlo, e o Flamengo com a 7 Rio, 2º Batalhão, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, GEMAR, Secretaria de Saúde, com assistência médica e o Corpo de Bombeiros. Agradeço com muito carinho ao prefeito César Maia, aos comerciantes, aos hotéis, em especial a todos os shoppings, todos que contribuíram para que essa festa fosse maravilhosa. Estamos ainda realizando os pagamentos e vamos apresentar a Flama, Associação de Moradores e Amigos do Flamengo, que há 20 anos eu fui presidente, eleita vereadora do Rio de Janeiro em 92 e continuei com o objetivo de fortalecer a nossa região junto com a própria comunidade e coordenamos o Réveillon todos esses anos em que podemos fazer prestação de contas aberta a toda a população que participa e a todos que contribuem. Eu quero desejar ao nosso Rio de Janeiro, ao nosso povo, muita paz. Nós vamos continuar trabalhando e fazendo com que o Rio de Janeiro saia dessa situação. Eu acho que esta Câmara tem uma responsabilidade enorme com a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos que deixar marcado para que haja continuidade um projeto de habitação popular, para que haja oportunidade às famílias pobres e à natureza, para que os morros do Rio sejam desfavelizados e as pessoas tenham direito à habitação popular. Que a Baía de Guanabara, o programa de despoluição, ande e que realmente haja uma campanha de conscientização à população do Rio de Janeiro. Eu entreguei ao prefeito César Maia a minha lei que ele sancionou, que é a campanha Rio, Eu Te Amo, e que levanta a autoestima do povo carioca. A prefeitura tem tudo agora para levantar essa campanha e levantar a imagem da cidade do Rio de Janeiro. Que Deus proteja a todos nós, cada um de vocês que procuram trabalhar para a nossa cidade, e a toda a população que tanto precisa, ao prefeito César Maia, que governe, voltado com sentimento, que o Rio quer paz, quer ordem urbana e quer preservação das suas áreas verdes e qualidade de vida. Eu tenho certeza que o prefeito, com a sua competência, irá ouvir o apelo da população do Rio, a ele que governa há tantos anos e fez tanta coisa pela cidade. Ao governador Sérgio Cabral, eu desejo que continue firme nas medidas de segurança, no combate à criminalidade do Rio de Janeiro. Eu queria, nesse momento em que pedimos paz, que haja um momento de silêncio. Há tantas pessoas, tantos policiais que morreram, tantas pessoas que foram vítimas da violência. Ao menino João Hélio, imagem do sofrimento do Rio de Janeiro, que nunca seja esquecido. A todos vítimas de bala perdida, a todos vítimas da violência do Rio,